E será que os games baseados em anime perderam seu encanto? E bom, recentemente saiu uma notícia que Dragon Ball Sparkling Zero foi um jogo que não vendeu tão bem como esperavam que ele venderia. E vale destacar, recentemente, ano passado, também saiu um outro game de anime que era baseado no universo de Naruto, que também era uma grande expectativa, afinal, ele seguia muito da fórmula do Ultimate Ninja Storm. Então a partir daí, por ser um jogo de muito sucesso, esperavam que ele também fosse muito bem, e ele também não foi tão bem. Com dois jogos que têm os nomes mais fortes da indústria em relação a games, do mundo dos animes, sempre vende bem, não dando certo, eu comecei a fazer uma reflexão. Será que as pessoas cansaram de jogos de anime ou será que ele perdeu o encanto? O que aconteceu? Eu resolvi trazer esse vídeo para discutir um pouco sobre isso. Mas antes de entrar sobre isso, para poder chegar no ponto principal, eu acho que eu tenho que começar dando um contexto de como a cultura pop japonesa como um todo em relação a animes e mangás funcionavam antigamente até chegar hoje em dia. Porque isso já vai dizer muito da minha opinião sobre. Porque eu sou de 1997, mas eu sempre consumi animes e mangás, principalmente os que passavam na TV. Cartoon Network, Globo, passava até na SBT, Rede TV, depois teve o Animax, depois saíram outros canais, mas esses eram que mais passavam anime como um todo. Mas, a mesma coisa do mangá, os mangás também existiam aqui no Brasil. Eles eram lançados muito mais em formatinhos, lançados em editoras que não tinham foco 100% em mangá. E a partir daí, quando eu cresci, tinha uma certa dificuldade de você conseguir comprar tudo isso, ou a qualidade não era da melhor. Claro, era o que tinha, não era ruim, mas não era da melhor. Você pegar coleções diferentes, como Samurai X, Inuyasha, Shaman King, Dragon Ball, e até Cavaleiro do Zodíaco, você consegue ver o formato diferente que era publicado aqui no Brasil, por exemplo, que hoje em dia é uma qualidade muito melhor. Tanto que depois que parou de passar animes na TV, você conseguia perceber que era muito difícil achar animes. A internet estava chegando, mas ela ainda não era tão forte como é hoje em dia. Então, a partir daí, era muito difícil achar anime. Quando não passava na TV, não passava em lugar nenhum, tinha que comprar alguns DVDs que você encontrava por aí, e até de forma que não era nem oficial. Logo depois disso, quando chegou a internet, começou a crescer muito o consumo de animes e mangás, porque surgiram os scans, e com os scans você conseguia ler qualquer mangá que lançava, e depois surgiram os sites piratas em relação a anime que você conseguia ler. Nesse período, a cultura pop japonesa cresceu muito no mundo inteiro e também no Brasil. Então, com esse crescimento e o público e a geração que vinha, que não consumir cada vez mais animes e mangás, acabou fazendo com que o Brasil virasse um lugar onde valeria a pena investir. Então aí a Panini e também a JBC, a New Pop, por exemplo, que surgiu, foram algumas editoras que resolveram investir mais forte, que já existiam antes, mas investir mais forte nesse mercado. E a gente tem essa qualidade excelente que a gente tem hoje. Da Panini, da JBC e da New Pop, que lançou mangás com uma qualidade boa em relação à página, em relação à capa, em relação à durabilidade. Porque se você pegar esses mangás mais antigos, eles rapidamente ficavam amarelos e depois eles não ficavam tão bons para consumir. Hoje em dia, com a qualidade que eles têm nos novos formatos, você consegue perceber que eles duram muito mais. São mangás que são muito mais resistentes. Mas isso aconteceu porque o mercado cresceu e deu essa oportunidade. Claro, nem todo mangá chega aqui no Brasil. Muitos não chegam. Tanto que o scan ainda é muito forte aqui no Brasil. Mas, por exemplo, já saiu em mercados online, onde você consegue ler mangás online de forma muito mais fácil. A internet cresceu muito, a internet evoluiu muito e os mangás cresceram assim. Quando você pensa nos animes, foi a mesma coisa. Como eu falei, ficou um período inteiro sem chegar aqui. Eu lembro que tinha uma fase, quando a Netflix chegou no Brasil, que era até uma piada, porque você abria a Netflix dos Estados Unidos e tinha um catálogo gigantesco de anime. E no Brasil tinha 3, 4. Hoje em dia também é muito mais fácil. Prime Video, Netflix e a Crunchyroll chegando no Brasil, tinha até a Funimation que fechou e virou Crunchyroll também, que a possibilidade vieram vastas. Então hoje em dia é muito mais fácil você ter animes e mangás. Então essa foi a história desses dois, como eles foram crescendo no Brasil. Você consegue ver que eles não tinham tanto eles tinham mercado, mas não tão forte, e o crescimento. E as novas gerações que foram crescendo também foram fazendo com que esse mercado ficasse cada vez maior aqui no Brasil. Mas no mundo como um todo, eu usei o exemplo do Brasil porque é mais o que a gente vive, mas o mundo inteiro sofria como isso. Na Europa, nos Estados Unidos, tinha muitos mangás e animes, mas depois eles foram crescendo mais ao longo do tempo. E aí a gente entra nos games, porque da mesma forma que os mangás e os animes sofriam da gente encontrar, os games também eram assim. Quando você pensa nos games de anime, quando eu estava crescendo, existiam, mas como eu mencionei,
Os que faziam mais sucesso eram Naruto e Dragon Ball. Dragon Ball principalmente com a sua franquia Budokai Tenkaichi e o Naruto com a sua franquia Ultimate Ninja Storm. A partir daí você consegue ver uma evolução dos games em relação ao mercado. No começo só tinha os dois, aí depois foi crescendo para se via Cavaleiro do Zodíaco ali pro PlayStation 2, PlayStation 3. Aí depois começou a surgir uma leva gigantesca de games, onde você tem One Punch Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero Academia, outros jogos de Dragon Ball e Naruto. Você tem Jump Force, que é uma mistura de todos. Berserk ganhou o jogo, Shingeki no Kyojin ganhou o jogo. Todo o anime começou a ganhar jogo. E isso é muito mais recente, de uns 10 anos pra cá. Antes disso, eram mais esses dois. Então você consegue ver que ao longo desse mercado abrindo e mais gente querendo consumir, as coisas começaram a crescer bastante em todas as áreas que envolvem a cultura pop. Mas aí você deve pensar, então, se está chegando mais games de anime, se o mercado evoluiu e cresceu, as pessoas devem estar querendo consumir mais games. Mas na verdade, não é isso que está acontecendo. Primeiro porque, da mesma forma como os mercados cresceram, outras áreas também cresceram. Hoje em dia você tem muito mais possibilidade para todos os lados. E isso acaba fazendo também com que as pessoas, como modo geral, tenham mais opções para jogar. Isso já vira uma concorrência. Então esse é o primeiro fator que eu acredito que faz com que os jogos de anime não estão tendo aquele sucesso como era antes. Antigamente você comprava um jogo de videogame, ou de qualquer forma que você comprava, e você jogava aquele jogo por muitas vezes. Zerava ele várias e várias vezes, repetidamente. Hoje em dia, com a grande quantidade que você tem de jogos, e talvez com a facilidade até de encontrar, principalmente no computador, porque os jogos estão caros hoje em dia, você acaba conseguindo mudar de jogo muito rápido. Então, a partir daí, esse mercado acaba ficando cada vez maior e as opções são maiores. Se antigamente Naruto e Dragon Ball eram ótimas opções de luta pela falta de opção, até pelo próprio mundo de anime, hoje em dia, com a grande quantidade, você acaba escolhendo outros porque você tem mais possibilidade. Então o primeiro fator que mostra por que está diminuindo a venda de games de anime, como modo geral, seria essa pra mim. A grande quantidade de opções. Com muitas opções, as pessoas têm possibilidade de escolherem outras e não a que é a mais fácil. Outra coisa que acaba acontecendo também seria o dinheiro. O dinheiro é muito... os jogos saem hoje em dia por R$400, a maioria. E tem jogos, principalmente de anime, que quase não existe promoção. Por exemplo, se você pegar jogos mais antigos como o Berserk, que eu fiz um vídeo recentemente, o Shingeki no Kyojin, o My Hero Academia, o One Punch Man, que são jogos que eles não têm esse apelo todo como anime, o que acaba acontecendo? Eles acabam também não tendo promoção. Então quando você pega um videogame, o preço dele é de R$300. O jogo é de 15 anos atrás. Até na Steam, ele chega a mais de R$150. Um jogo de mais de 10 anos atrás que não tem um apelo tão grande assim. Aí a pergunta é, a pessoa que tem R$400 vai gastar nesse jogo? Não, ele vai gastar no lançamento. Ele vai gastar em jogos que estão saindo agora. Ele vai ganhar no jogo da franquia Souls, que está fazendo muito sucesso, a saga Souls. Ele vai fazer também em jogos de tiro que ele gosta, em jogos de terror, que estão saindo bastantes agora, remakes de clássicos que saem. Isso tudo mistura a parte do mercado com o dinheiro. Antigamente você chegava e você comprava um jogo ou de forma pirata, ou você comprava oficial, mas ele era bem menos da metade do preço que era esse. Então você conseguia comprar mesmo com dificuldade. Hoje em dia, com o valor, com tudo inflacionado, a pessoa vai escolher o jogo que ela quer comprar específico. Ela vai comprar um jogo que ela sabe que ela pode gostar. Não vai chutar se ela vai gostar de um jogo ou não. Então esse é outro fator para diminuir as vendas dos animes, dos jogos baseados em games. A grande quantidade de opções e o dinheiro absurdo. E aí chega o terceiro ponto muito importante. A falta de evolução dos games de anime. Quando eu era pequeno, e a gente volta para esse ponto, eu joguei Dragon Ball Budokai Tenkaichi e ele é um jogo incrível. Só de você conseguir destruir os cenários, só de você conseguir escolher o personagem que você queria, a quantidade absurda de personagens, o jeito de luta diferente, fez com que todo mundo conquistasse aquele jogo. Já o Naruto, ele conseguiu fazer uma evolução técnica muito grande. Se você pegar os primeiros jogos de Naruto, você vai perceber que ele tinha uma mecânica 2D. Então o jogo ele ia de uma plataforma para outra, você mudava de cenário, mudava onde você estava, mas ele tinha uma mecânica 2D. Aí depois ele evoluiu uma mecânica mais parecida com o Budokai Tenkaichi. Mas mesmo assim, o Naruto trouxe uma evolução muito grande para esse estilo de jogo. A forma do primeiro jogo, do Ultimate Ninja Storm, você conseguir batalhar e tirar poder, subir na parede. Essas pequenas evoluções e o estilo de jogo mudou o jogo. E cada Ultimate Ninja Storm que vinha, ele vinha que tinha uma evolução em poder, em gráficos. E a partir daí o jogo foi evoluindo. Só que, quando chegou num ponto, a evolução meio que estagnou. Porque do Ultimate Ninja Storm pro 1,
já era praticamente um jogo de RPG. Os jogos mais antigos de Play 2, que é 2D pro Naruto, era praticamente o Ultimate Ninja Storm, era um RPG. Depois disso, virou um jogo mais... até um Battle Royale mais interessante ali. Então era interessante a forma como eles iam trabalhando essa parte da RPG. Aí chegou num ponto onde a mecânica ficou tão boa no Ultimate Ninja Storm que eles pensaram, opa, vamos copiar. Que é normal, todo jogo acontece isso. Quando um jogo faz muito sucesso, os outros tentam copiar sua mecânica. E aconteceu isso em Naruto. Só que o que acabou acontecendo? De um videogame pro outro, o salto gráfico é grande, mas ele não é gigantesco no universo dos animes. Porque quando você pega outros jogos, obviamente você vê uma evolução gráfica. Mas nos universos dos animes e mangás, quando você vê os games baseados nessas obras, você vê que não tem uma evolução gráfica muito grande. E a partir daí, quando você pensa que eles copiaram a mecânica, todo jogo de anime é a mesma coisa, só muda o personagem. Se jogar o último Naruto, se jogar o My Hero Academia, One Punch Man, Jujutsu Kaisen, ou você jogar, por exemplo, um Jump Force, você vê que todos têm uma mecânica muito parecida. Todos têm a mesma mecânica. O Jump Force tem menos porque ele é um jogo pior, é um jogo horrível. Mas esses que eu mencionei são praticamente o Naruto com cenários que lembram do anime, do que ele tá vivendo, e com os personagens com o mesmo golpe. Então esse é outro fator. Pra mim, a repetição dos jogos deixam eles genéricos. Até o Bleach, que vai sair agora, o Rebirth of Souls, você já consegue ver pelo trailer que é a mesma mecânica. Você vê que é a mesma mecânica do Naruto, que é de 10 anos atrás. Você vê que eles não tentam evoluir, eles só pegam aquela mecânica e repetem. Até parece que eles pegam o Naruto e só colocam um outro personagem do outro anime ali. Então isso acaba também gerando uma parte de uma falta de interesse. Todo jogo parece igual, todo jogo parece que não vai se repetir, não tem aquele interesse que poderia ter. Então a partir daí isso também acaba gerando problema. E esse é outro problema que faz com que as pessoas se afastem. Que seria a falta de um avanço gráfico, a falta de um avanço de jogabilidade. Precisava surgir um jogo diferente. Tanto que o Sparkling Zero, ele até consegue, de certo ponto, trazer uma diferença nisso. De dar um pouco mais, mudar um pouco da mecânica de batalha, comparado com os outros jogos. Então isso ele tem de diferente. O resto são cópias do que o Naruto já foi. Inclusive até o Naruto lançou um jogo recentemente e não deu certo porque ele é uma cópia. Ele é uma cópia do que já foi sem evoluir nada. E parece mais uma DLC do que o que realmente deveria ser. Então pra mim esses são os pontos que fazem com que as pessoas não queiram ou estão cada vez menos investindo em jogos de games e parece que os valores estão caindo. Primeiro seria, como eu falei, a parte de ter muitas opções. A segunda seria a grande quantidade do preço que faz com que as pessoas se afastem dele. O terceiro seria a falta de uma evolução gráfica e o quarto seria uma falta de opção de jogabilidade. Você vê que falta um pouco isso. Mas a pergunta final é, ele perdeu o encanto? Para mim, ele não perdeu o encanto. Ele perdeu o público como um todo. O público precisava voltar a consumir. E o que precisava? Que os jogos pensassem fora da caixinha. Não vamos vender o jogo só pelo nome do jogo. Vamos vender o jogo pelo que ele pode ser. Vamos pegar um jogo grande, vamos pegar um nome grande, vou tentar trazer algo diferente. Pega um Jujutsu Kaisen, coloca a mecânica de luta, mas com uma ideia mais de terror. Você vai fazer o Demon Slayer, pega o jogo, mas não faz uma cópia de Naruto. Coloca algo que as espadas façam diferença. Usa a parte do anime para construir uma mecânica e uma narrativa de jogabilidade para o seu universo. Demon Slayer, um anime mais de samurai, com ação interessante. Quando você pega por exemplo, saiu um jogo recentemente também do My Hero Academia. Pega a ideia do My Hero Academia e usa uma coisa mais de herói, alguma batalha de herói. Seria interessante, mas não, é só uma cópia. Então pra mim, não é que perdeu o encanto, perdeu o interesse. O encanto em si ainda existe. As pessoas ainda compram porque elas são fã daqueles personagens que eles podem jogar. Mas eles largam rápido porque eles veem que aquele encanto acaba depois que você vê que é só mais um jogo genérico. Pra mim, pros jogos de anime voltar a fazer o sucesso que eles tinham que fazer, tem que aparecer algum jogo que pegue a ideia do anime e que coloque uma mecânica diferente. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha dos jogos de anime? Você jogou muitos ou não? Qual é o seu preferido? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.